Olá, alunos, sejam todos bem-vindos para a nossa primeira aula de matemática. Estou muito feliz de estar aqui iniciando com vocês, tá? Pessoal, antes de começar a nossa aula, eu queria pedir para vocês uma coisa. Abra seu coração para aprender. Muitos alunos falam que matemática é difícil, que matemática é complicado, que eu não sei matemática, que eu não aprendo. Pessoal, você acha difícil porque você não sabe matemática. Ou talvez você não aprendeu a matemática da maneira como deveria ser aprendido. Então, eu vou tentar mostrar para vocês o nosso conteúdo de uma maneira mais fácil e objetiva. Eu vou gravar as nossas aulas sempre quando eu conseguir, sempre quando for possível. E eu vou tentar mostrar para vocês de uma maneira simples, mas de uma maneira que possa cumprir todo o nosso conteúdo. Então, abra seu coração e deixe eu ensinar um pouquinho para vocês do nosso conteúdo. É isso que eu falo. Não coloca na cabeça que tudo é difícil. Não coloca na cabeça que você não entende. Não. Foca aqui comigo. Mas não se distrai com não ação. Combinado? Vamos começar a nossa matéria? Pessoal, o primeiro conteúdo que nós vamos ver dentro da matéria do primeira série do ensino médio do currículo é conjuntos. Então a gente vai entender o que é um conjunto, quais são os seus elementos, as suas características e assim a gente ir dando seguimento, tá bom? Esse conteúdo de conjuntos é um conteúdo muito importante porque ele reúne conceitos de toda a matemática do ensino médio, ajudando você a compreender aí conteúdos que virão a ser estudados. Então, foca aqui comigo e vamos começar. Conjuntos, pessoal. Na teoria dos conjuntos, três noções são aceitas sem definição. A primeira noção, que eu não preciso, pessoal, definir, basta eu representar ela, é o conjunto. Não tem como eu definir o que é um conjunto, mas tem como eu representar ele. Ou seja, a representação dele é como se fosse a definição. Mas a noção de intuitiva de um conjunto, todo mundo já tem formado. Conjunto é agrupamento de algo, é agrupamento de alguma coisa. Se você está em conjunto com algo, com um grupo de pessoas, é uma reunião de algo. Então é muito complexo definir conjunto, mas tem como eu demonstrar ele e eu vou falar para vocês daqui a pouco. O mesmo acontece com elemento, né? Elemento, basta eu ter uma noção de um elemento. Elemento pode ser qualquer coisa. Então é por isso que eu trago aqui, pessoal, que a gente precisa ter uma noção intuitiva de elemento. Eu vou mostrar para você também, aluno. Não requer definição um elemento, mas basta eu representá-lo. E a letra C é a pertinência entre um elemento e um conjunto. Paulo, me explica tudo isso daqui para que é uma maneira que eu entenda. Então vem comigo aqui, ó. Olha o exemplo que eu trago. Aqui, pessoal, eu estou representando para vocês um conjunto. Então aqui eu estou chamando de conjunto A. Esse conjunto A, ele é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4. Por que esses números, esses elementos aqui? Porque foram os números que eu escolhi. Poderia ser qualquer outro número, professor? Sim, poderia. Então é por isso, pessoal, que não requer definição. Nesse caso aqui, eu tenho um conjunto A. Então esse conjunto A, uma primeira observação que eu falo para você é que ele sempre virá representado com letras maiúsculas. Você não pode representar, por exemplo, um conjunto com letra minúscula. Não. É sempre com letra maiúscula, usualmente, tá? Então aqui eu estou representando um conjunto A, poderia ser um conjunto B, conjunto C, etc. Então vamos colocar aqui sempre com letra maiúscula. Esse conjunto A possui os elementos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 nós chamamos de elemento desse conjunto aqui, ó. Então nós chamamos cada um desses números aqui
de elemento. Então, eu teria um conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Esse conjunto aqui, ele é finito ou ele é infinito? Esse conjunto, ele é finito. Ele começa no 1 e termina no 4. Tudo bem? Uma coisa que eu queria falar para vocês é que nem sempre esses conjuntos, eles virão aqui dentro de chaves. Uma das maneiras de eu representar o conjunto é você colocar entre chaves. Tá vendo aqui que eu coloquei? Então, essa flechinha aqui significa que eu posso representar o conjunto por chaves. Mas essa representação aqui é uma das maneiras. O outro jeito de eu representar esse conjunto A é através do diagrama. Diagrama, pessoal, é como se fosse essa circunferência que eu estou mostrando para você. Lembrando que um diagrama ele nunca pode ter linhas entrelaçadas. Posso te dar um exemplo? Você não pode falar, por exemplo, que um diagrama seja isso daqui, ó. Eu vou colocar aqui, tá? Deixa eu colocar uma folha branca. Por exemplo, eu não posso falar que o diagrama é isso daqui. Por quê? Porque você entrelaçou uma linha sobre a outra. Essa linha, ela precisa ser contínua, olha aqui, ó, contínua e fechada, aonde esses elementos vão ser agrupados no seu interior. Como que recebe esse nome disso daqui, professor? Nós chamamos isso aqui de diagrama. Então, você vai colocar aí depois no seu caderno. Então, esse é o diagrama. Uma das formas de eu representar um conjunto, por exemplo, esse conjunto A, é através de quem? Das chaves. Outra maneira de representar é através do diagrama, tá? Para eu representar esses conjuntos aqui dentro do diagrama, basta eu pegar esses elementos e dispor eles aqui, ó. Por exemplo, o elemento de número 1, o elemento 2, o elemento 3 e o elemento 4. Pronto. Então, aqui eu tenho as duas maneiras de definir esse conjunto. Eu posso falar que o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, e aqui também é um conjunto, só que representado de uma outra simbologia, onde eu tenho os elementos 1, 2, 3 e 4. Entenderam essa primeira parte? É muito fácil. Bom, então eu já expliquei o que é o conjunto, expliquei o que é o elemento e como eles podem ser representados. O que está faltando explicar para vocês, pessoal? A tal da pertinência entre esses elementos aqui e o próprio conjunto ao todo. Bom, o que a gente pode notar aqui? Pertinência. A palavra pertinência vem de pertencer. Pertencer a algo, né? Então, por exemplo, se eu falo para você, o número 1, ele pertence a esse conjunto aqui? Aí você olha aqui e fala, poxa, Paulo, o número 1 pertence ao conjunto A, tanto aqui quanto aqui. O número 5 pertence a esse conjunto A? Paulo, o número 5 não, porque só vai até o número 4, isso é um conjunto finito. Então a gente vai usar, pessoal, esse símbolo aqui, ó, parece um E, e esse símbolo aqui que parece um E, é um símbolo de pertinência. Então, esse símbolo aqui significa pertence. A gente diz assim, ó, o número 1 pertence ao conjunto A. Tá bem visível, né? Realmente o número 1, ele pertence a esse conjunto aqui. Agora, quando eu falo que não pertence, você vai pegar esse Ezinho, como se fosse esse Ezinho, você vai desenhar ele aqui, e você vai cortar ele nesse sentido. Dessa forma, pessoal, eu estou falando que o número 5 não pertence ao conjunto A. Então, esse símbolo aqui significa não pertence. Tudo bem? Pertence, não pertence. O 1 pertence ao conjunto A, a gente está vendo que ele pertence, e o 5 não pertence ao conjunto A. Então, as formas como eu posso representar tanto na forma de chaves como de diagrama. Então, essa é a primeira parte do nosso vídeo,
Certinho? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Bom, a segunda parte da nossa aula agora, pessoal, é a descrição de um conjunto. Vocês podem notar que na aula, naquela primeira parte anterior, eu já trouxe esse conjunto aqui para você montado. E eu falei que ele é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque foi um conjunto que eu criei. Porém, nem sempre, pessoal, vai vir o conjunto pronto para você. Na verdade, o que vai acontecer? Quando eu passar um exercício para vocês, eu vou passar para vocês, na verdade, a descrição do conjunto, que seria uma forma de descrição pela citação dos elementos. Então eu vou te descrever que jeito que é o conjunto e você, aluno, vai representar ele para mim. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou ler a descrição e depois eu vou representar aqui junto com vocês. Então o primeiro conjunto que nós temos aqui, ele está mandando você criar o conjunto das vogais. Bom, todo mundo sabe que o conjunto das vogais é formado pelas letras A, E, I, O, U. Então esse seria o conjunto das vogais. Como que eu represento isso? Você pode representar por duas maneiras. Bom, geralmente nós escolhemos uma letra para falar qual que é o conjunto. Como é que ele quer que você represente o conjunto das vogais? Eu vou usar a letra V, lembrando que sempre a letra V sempre a letra maiúscula, porque V vem de vogal. Paulo, mas se eu quisesse usar uma outra letra, poderia? Sim, poderia. Mas sempre opte, pessoal, utilizar a letra vamos dizer assim, do que ele está te pedindo. Aqui ele quer que represente o conjunto das vogais, então eu vou colocar V de vogal. Se fosse o conjunto das consoantes, eu ia usar C de consoante. E aí sucessivamente. Tranquilo? Aí você coloca aqui, ó, coloca o sinal de igual, abre as chaves. Quem são as vogais que nós temos no alfabeto? Conjunto das vogais seria o A, E, I, O e U. Aí você fecha aqui. Pronto, você já representou o conjunto das vogais, onde o A, E, I, O, U seriam os elementos pertencentes a esse conjunto aqui. Uma outra forma de representar é pelo diagrama. Lembra que eu ensinei para vocês o que é o diagrama? Então você vai colocar a letra V e aí você vai abrir aqui, ó, como se fosse uma circunferência com a linha contínua e fechada e vai representar esses elementos dentro da circunferência. Então ficaria o A. Aí aqui você organiza da maneira como você quiser. E, I, O e U. Observe que eu estou colocando uns pontinhos quando eu estou jogando os elementos. É justamente, pessoal, para separar eles, para ficar melhor organizados. Pronto, eu representei. Então, se numa questão que eu te pedi lá numa atividade, represente o conjunto das vogais, você iria representar ele desse jeito. Tudo bem? Vamos continuar? Vamos fazer mais um exemplo aqui? Vamos. Olha esse outro aqui. Ele quer que você representa o conjunto dos estados que fazem parte da região sul do Brasil. Ih, professor, ferrou. Porque eu não sei, eu não conheço nada de geografia, eu já esqueci. Eu colei na prova de geografia, eu nem lembro disso, porque isso aqui eu colei. Cuidado, precisamos ter domínio, hein? Pessoal, brincadeiras à parte aqui, os estados que fazem parte da região sul do Brasil é o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bom, como aqui ele pediu para representar o conjunto dos estados, eu vou usar a letra E de estado para representar esse conjunto. Lembrando, pessoal, que de acordo com o que ele vem pedindo, opte utilizar a letra que mais evidencia o que ele está te perguntando. Então, eu vou usar a letra E maiúsculo porque é de estado. Aí eu vou colocar aqui entre chaves, ó. No caso, eu falei para vocês que é o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então, eu vou usar somente as siglas, tá? Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Aí você fecha aqui. Tem como eu representar por diagrama? Tem. Vamos colocar por diagrama. Coloco E maiúsculo.
Abre o diagrama aqui, ó. Fechar aqui, né, professor? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Paulo, é muito fácil isso aqui, não é? Só isso, Paulo? Só isso. Agora vamos ver o outro exemplo. Eu trouxe vários exemplos aqui para vocês. Nesse outro exemplo, ele quer que você crie um conjunto dos números primos positivos. Cuidado aqui, pessoal. Ele quer que você crie o conjunto dos números primos. Paulo, o que é um número primo? Pessoal, um número primo é um número que divide por 1 e por ele mesmo. Posso te dar um exemplo? O número 5. O número 5 é um número primo. Por quê? Porque o 5 ele só divide por 1 e por ele mesmo. Ele não divide por 2, nem por 3. Por isso que ele é um número primo. Aqui eu vou usar a letra P de número primo. Você poderia usar outra letra, mas opte em utilizar a letra que representa o seu conjunto. Fica mais fácil. Então vou usar o P. Lembrando, P maiúsculo de número primo. Eu vou representar entre chaves. Só que aqui, pessoal, tem uma coisa muito importante. Ele quer que você represente o conjunto dos números primos positivo. Pessoal, os números primos positivos seria o qual? Seria o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, aí depois o 13. Ô professor, e esses números são infinitos se a gente continuasse falando. Por isso que você vai usar uma técnica aqui, ó. Quando acontecer esse caso, que foi infinito, você vai colocar assim, ó, por exemplo, o número 2 é primo, o 3, o 5, o 7, o 11. E aí, pessoal, você coloca uma vírgula e coloca reticência. O que significa se colocar essa reticência? Significa que dá o entendimento de que esses números eles continuam. Eles são infinitos. Números primos e positivos são infinitos. Tudo bem? Paulo, precisava colocar até o 11? Não, eu coloquei até o 11 para mostrar para vocês que o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 são números primos. Números que dividem por 1 e por ele mesmo. Mas você poderia colocar apenas os primeiros dois números, o 2, o 3, e já pôr a reticência aqui. Lembrando que eu posso representar ele em maneira de diagrama. Desculpa. Aí ficaria assim, ó. Aí aqui a gente colocaria um diagrama um pouquinho mais compridinho aqui, ó. Aí você coloca, ó, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. E aí, pessoal, você colocaria a reticência aqui, indicando que esses números continuam até o mais infinito. Tudo bem? O último exemplo que eu trago para vocês é esse aqui, ó. Conjunto dos números inteiros de 0 a 300. Gente, e aqui vale um recado muito importante para você. Você precisa ter conhecimento básico, saber o que é um número natural, saber o que é um número inteiro, número racional e número irracional. Porque geralmente esses probleminhas aqui, eles vêm nesse sentido. Eu vou falar para você o que é um número inteiro. Pessoal, os números inteiros compreendem todos os números negativos e todos os números positivos. Então eu viria lá do menos infinito até o mais infinito. Por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Isso tanto todos os números positivos e todos os números negativos. É o que a gente chama de número inteiro, tá? Só que nesse caso aqui, ele falou o conjunto dos números inteiros, que são todos os positivos e todos os negativos, só que ele quer o de 0 a 300. Meu Deus, Paulo, aqui, ó, o senhor colocou, né, por exemplo, aqui, colocou reticência. Meu Deus, como que eu vou fazer de 0 a 300? Posso te fazer uma pergunta? De 0 a 300, eu tenho quantos números? Ah, professor, de 0 a 300 eu tenho 300 números. Não, de 0 a 300 você tem 301 números.
Porque se fosse para ser 300, começaria a contar do 1. De 1 a 300 dá 300. Como eu comecei a contar a partir de 0, seria 301 números que você teria que escrever aqui. É impossível fazer isso? Não, mas é inviável, seria muito cansativo. Paulo, tem algum meio aí de eu me livrar disso, não precisar escrever 301 número? É claro que tem, eu vou mostrar para você. Aqui, pessoal, ele quer o conjunto dos números inteiros. Eu vou pegar aqui a representação de número inteiro, para quem não sabe, seria esse Z aqui, ó, com esse traço aqui, seria o conjunto dos números inteiros. E aí, como é que eu represento isso aqui de 0 a 300? Como ele quer que o conjunto é de 0 a 300, você começa aqui com 0, aí vem no 1, o 2, o 3, o 4. Aí aqui, pessoal, você poderia fazer o quê? Colocar a reticência, coloca a vírgula novamente e fecha aqui com 300. O que significa isso aqui? Significa o quê? Que fica subentendido que os números vão de 0 a 300. Essa reticência aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, essa reticência significa que esses números estão crescendo até chegar a 300. Toda vez que você pegar um exercício desse jeito, você já vai lembrar que você pode fazer dessa maneira. Uma outra maneira de representar isso daqui seria assim, ó. Você fazer na forma de diagrama. Minha caneta hoje não está tão boa. Você poderia fazer assim, ó. Ó. Colocaria o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, reticência, não precisa colocar vírgula aqui, e aí aqui você chegava até o 300. Com isso você já finalizou. Essa foi a primeira parte da nossa aula. Eu vou gravar o segundo vídeo que vai ser postado para vocês posteriormente. Um abraço e até a próxima.